Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje para trazer mais conteúdo, espero que seja de grande valia nessa busca pelo conhecimento. E hoje nós vamos falar de uma questão que várias pessoas têm um interesse, muita gente me pergunta no privado. E como sempre eu trago para vocês o quê? A minha experiência aqui no meu canal. Então, se você caiu de paraquedas, já se inscreve, deixa aquele like, ativa aí o sininho da notificação, não custa nada, é de graça, para o YouTube continuar aí indicando os meus conteúdos. E nós vamos falar sobre o processo aqui em Portugal da transcrição do casamento e também do divórcio. Então, duas questões muito importantes. Eu vou tentar trazer para vocês a minha experiência aqui em Portugal. Espero que ajude bastante. Já me segue aí no YouTube, Vivi em Portugal. Já me segue no Instagram, o mesmo nome, Vivi em Portugal. Vídeo novo toda terça e sexta, 8 da noite, Portugal, 4 horas da tarde, Brasil. E vamos, que tem muita informação bacana. Então, gente, como é de costume, você que já tá aqui no meu canal há mais tempo, vai de carona aqui comigo. Eu tô indo na minha vida agitada, não tem jeito. Dificuldade pra pegar o cinto. Dei um jeito na coluna, tá complicado, tô tomando remédio. Mas, enfim, tá ótimo, são coisas que acontecem, que a gente toma um remédio. E se Deus quiser vai ficar tudo bem, né? Vamos falar o que interessa. Vamos falar aí hoje um pouquinho sobre esse processo do divórcio aqui em Portugal e do casamento, a transcrição do casamento. Então, duas situações aí que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, né? É tudo muito diferente do Brasil, né? Do que a gente está acostumado. Quando a gente chega num país novo, as nomenclaturas são diferentes, os documentos, os processos. Então, eu sei que a gente fica aí um pouco perdido, porque eu também já passei por isso. Eu também já fiquei perdida igual você. Já pesquisei muito, já procurei muito para me informar e para conseguir fazer o meu processo, porque sim, eu fiz aqui em Portugal, para minha legalização, para ficar tudo certinho, tudo direitinho, a minha transcrição do meu casamento, né, brasileiro, aqui em Portugal, e também do meu divórcio, né. Para quem me acompanha aí sabe que eu tenho 3 filhos, sou divorciada, então tem todo esse trâmite aí de mãe solo, né, como costumam dizer, para poder vir e ficar legal aqui em Portugal com o seu filho menor. Lembrando que eu tenho vídeo, tá? Você que pensa em vir morar com o seu filho menor e não vai vir os dois responsáveis, o pai e a mãe, tem todo um trâmite que você tem que seguir para poder vir legal e depois conseguir toda a documentação aqui em Portugal. Então, para que você não tenha que depois ficar pedindo para alguém no Brasil pegar documento para você, enviar pelo correio ou por alguma agência, né? Até esqueci o nome da agência. É o CTT, que é o nosso correio do Brasil. Aqui se chama CTT. E você tem as empresas também, que acaba que são um pouco mais caras, né? Mas elas fazem seguro quando é documentação. DHL, lembrei, a DHL que faz esse envio também, Brasil-Portugal. Não só essa, mas é a que eu costumo usar. Então eu dou sempre essa dica para vocês. Então, para que você não tenha que gastar dinheiro, o que eu indico para você? Você já pesquisar bastante, ver aí uma pessoa de confiança, euzinha, tô aqui, que passou por esse processo, né, com 3 filhos, como eu falei para você, e você já trazer aí toda a documentação pertinente para você não passar aí nenhum perrengue. Então fica essa dica aí, tem um vídeo aqui, documentos para vir com filho menor para Portugal, então não vou me alongar nesse assunto. Vou entrar aí na questão da transcrição do casamento. Bom, a primeira dica importante que eu vou falar para vocês da transcrição de casamento é que você não precisa de um advogado para ingressar com essa ação. Mais para frente você vai entender por que eu tô falando isso. Você pode solicitar a sua transcrição de casamento, tanto no Brasil, no consulado, né, português, juntar as documentações, você que não pensa em vir para Portugal e está no Brasil, é bem tranquilo, você entra no site do consulado aí para fazer o agendamento para a transcrição do casamento e você tem que ter aí os documentos necessários que eles pedem lá no site próprio do consulado. Você tem
todas as informações. No Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, então eu sempre falo aí da minha experiência. Então no Rio de Janeiro o consulado é em Botafogo. Agora nos outros lugares não sei ao certo, mas esse é mole. Google é tudo hoje na vida da gente. Então só você dar uma olhada aí no Google que você consegue saber aonde é o consulado do seu estado no Brasil. E se você tiver aqui em Portugal, você tem duas grandes opções, né? Que ao meu ver são mais rápidas, que é a Conservatória de Registros Centrais do Porto, que foi aonde eu dei entrada no meu pedido da transcrição do casamento, ou então você tem a Conservatória de Lisboa, né? O Notário Central de Lisboa. E o que que você vai precisar de documentação? São duas situações, né? Eu vou falar eu como portuguesa porque é o caso. Quem é portuguesa nesse caso sou eu. E no caso o meu ex-marido, né? O pai das crianças é o brasileiro, que não tem a nacionalidade portuguesa. Como é que você tem que fazer? Você tem que trazer, se você estiver aqui em Portugal e for dar entrada nesse órgão, como eu disse anteriormente, não precisa de advogado. A parte interessada pode dar entrada, ou seja, digamos que é você que está assistindo aqui o meu vídeo, no meu caso fui eu. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai dar entrada com a certidão de casamento do Brasil. Ela tem que estar apostilada, né? Cópia de inteiro teor, né? Que a gente fala, porque aí ali vai ter todas as nuances do casamento. No caso, uma dica importante aí que eu deixo para vocês, que eu tive muita dúvida, porque na verdade eu tive que fazer a transcrição do meu casamento, mesmo já sendo divorciada no Brasil. O meu objetivo era legalizar o meu estado civil, né? Aqui o meu estado civil tá como solteira, quando saiu a minha cidadania, e na verdade eu sou divorciada no Brasil. Mas para eu fazer o meu divórcio, sim, gente, não fica com essa cara me olhando. Primeiro você tem que casar, mesmo sendo divorciada já no Brasil, para depois você se divorciar. São dois processos diferentes, distintos, e primeiramente tem que ser feito esse. Não tem como você fazer direto o divórcio. Primeiro tem que estar transcrito o casamento, mesmo na minha certidão de casamento lá embaixo, de inteiro teor, já está que eu sou divorciada desde muitos anos. Então, ok, vamos lá, vamos voltar aos documentos do casamento, mesmo que você ainda seja casado, o processo é o mesmo. Então é a certidão de casamento de inteiro teor autenticada, tem que autenticar no notário, todos os documentos do Brasil, eles têm que ser autenticados, tá? Então você vai precisar dessa certidão aí, de inteiro teor do casamento, autenticada. Você vai precisar do cônjuge que for, tanto faz, né? Se é a esposa ou seu marido. O que for brasileiro, precisa da certidão de nascimento atualizada dessa pessoa, de inteiro teor também. O ideal, na dúvida, pede por cópia reprográfica. Eu não precisei por cópia reprográfica. O que é cópia reprográfica? É que vai estar uma cópia do texto, não é digitalizada, é de inteiro teor por cópia reprográfica. Então eu sei que para nacionalidade é obrigatório que seja por cópia reprográfica. Pelo sim, pelo não, pede. O valor é o mesmo no cartório, então pede. Tem que ser atualizada mesmo. Então você vai ter que pedir a certidão de nascimento e apostilada, como eu falei. Todos os documentos têm que ser apostilado, porque é um documento que não é português. Então, pro documento ser válido, tem que ser, como eu falei para vocês, tem que ser apostilado. Deixa eu estacionar aqui um minutinho, só para eu não fazer besteira, que eu já cheguei aqui na minha formação. E a gente continua o nosso vídeo, certo? Pronto, já estacionei aqui. Agora fica mais tranquilo, vou até desligar o carro. Então a certidão de nascimento do que não for português, você precisa de trazer nessa situação aí do Brasil. Além disso, você precisa de um comprovante de residência. No meu caso, não, nem precisa de comprovante de residência. Eu moro aqui, mas eu nem precisei. Só no formulário que eles te dão para você preencher lá na hora e assinar e pagar, pagamento, a taxa, muito importante, são 120 euros. Lembrando que eu estou editando esse vídeo, gravando o vídeo, tudo no mesmo dia, no dia 9 de agosto de 2024. Esse vídeo está indo ao ar, então esse é o valor atual
Pode ser que aumente, enfim. É esse o valor hoje, né? E quando eu fiz também era, não mudou. São 120 euros. E então você precisa pagar essa taxa, também paga lá na hora, tá, gente? Pode ser por multibanco, né? Abrindo o vidro que tá muito calor hoje. Pode ser tanto por multibanco, que é MBWay, que é o nosso Pix do Brasil, né? Que é o débito direto na conta. Ou pode ser em dinheiro, tá? Também pode ser em dinheiro. Indico sempre levar o dinheirinho trocado, porque geralmente, pelo menos aqui no Porto, eles não tinham troco. Eu tive que trocar o dinheiro, demorei pra caramba, perdi o maior tempo. Então, o que a gente puder facilitar em termos de levar o dinheiro certinho, é melhor, né? E além disso, você precisa da certidão de nascimento do português, que aqui a gente fala o assento de nascimento. E como é um documento português, né? O assento de nascimento é o português, que no caso foi o meu, no seu caso vai ser o seu, que não é só brasileiro, que tem a dupla cidadania. Você vai precisar de uma cópia dele normal. Você não precisa, claro, apostilado, porque como eu falei, é um documento português. E aí não precisa estar apostilado para ter validade. Além disso, você precisa do passaporte do que não é português, ou seja, do seu esposo ou da sua esposa. E aí convém aquela parte da foto, tira uma cópia aberta e apostila também no cartório. Traz ela apostilada. E com isso, você consegue solicitar a transcrição do casamento aqui em Portugal, que é bem tranquila, que é bem rápido. O meu não demorou nem 3 meses. Lembrando que os documentos são sempre os originais, tá? Você não precisa tirar cópia, nem não. É os originais, você vai entregar a certidão de nascimento do que não é português original. Você vai entregar a certidão portuguesa, é a cópia, né? Mas depois eles devolvem isso para você. Você bota o endereço lá e eles enviam pelo correio o original. Mas tem que ser o original. A gente fica preocupado de tirar cópia, de apostilar a cópia, não. É o original e depois eles devolvem aí pelo correio esse documento pra gente, tá? E agora vou falar com vocês rapidamente, que o vídeo já tá muito longo, né? Sobre o divórcio. O divórcio já é mais complicado, é obrigatório. Daí eu falei que eu ia falar com vocês no início do vídeo, eu falei que mais tarde vocês iam entender porque eu falei que não precisa de advogado. Porque para entrar com a ação de divórcio, ela é um pouco mais complexa, precisa de mais documentos, né? Além dos documentos de identificação, né? E a gente já vai ter a nossa certidão, o nosso assento de nascimento do português, já vai constar a transcrição do casamento, então o nosso estado civil já vai ser casado, mas ele é um pouquinho mais complicado porque é necessário constituir advogado. A gente não pode ingressar com a ação de divórcio aqui em Portugal sozinhos. Em relação à documentação que a gente precisa da carta de sentença homologada no Brasil, a gente precisa da petição inicial do divórcio no Brasil, porque assim, a decisão ela já foi tomada no Brasil, já somos divorciados, já teve a sentença, o julgamento, então a gente precisa do corpo desse processo autenticado e apostilado para poder valer aqui em Portugal, porque aqui eles não vão julgar o mérito ele já foi julgado quando o processo finalizou de divórcio no Brasil. Eles só vão transcrever o divórcio para cá, mas eles têm que se resguardar, né? É outro país, é outra comarca, é outro tudo, que tudo aquilo é verídico, é verdadeiro. Então é mais burocrático em relação a essa documentação, e para dar entrada no processo não pode ser nós, os interessados, né? A parte tem que ser por um advogado. E aí, com isso, já fica um pouco mais caro, porque a gente tem que constituir advogado e pagar os honorários advocatícios, e ele é mais demorado. E aí tem duas situações. Se você se der bem aí, tiver contato fácil com seu ex-marido, que você possa pedir para ele os documentos dele, ele assinar a procuração do advogado, seu advogado representar tanto você quanto seu marido, ele é mais rápido. Por quê? Porque aí o seu ex-marido, ele não, ou ex-esposa, eu falo ex-marido que é o meu caso, tá, gente? Ele não precisa ser notificado no Brasil por carta rogatória. Tem outro nome, mas enfim, é igual aquele que o oficial de justiça vai até a residência para poder ele assinar e tomar ciência do processo que está havendo aqui em outro país. Porque aí Portugal tem que notificar o Brasil, a comarca do Brasil que for próxima, né, do endereço da pessoa, vai até o oficial, então isso demora muito, que foi o meu caso. O meu ex-marido, pai da criança, avisei para ele
que ele ia ser notificado e tudo, e aí ele foi notificado, o processo ainda tá voltando. Para vocês terem noção de tempo, esse processo aí já tá à beira de 1 ano, que eu entrei e ainda não foi finalizado. É claro que foi o que eu falei, quando você tem um bom relacionamento, que você tem contato, mora os dois no Brasil, por exemplo, os dois assinam a procuração do advogado, manda o documento de identificação dos dois, é mais fácil, é mais rápido. Mas no meu caso, eu me dou bem com meu ex-marido, com o pai dos meus filhos, mas só que ele mora lá no Rio de Janeiro e eu moro aqui. Então essa logística ficou um pouco complicada e com isso eu não conseguia assinar para os dois e fazer tudo para os dois. E aí com isso demora bastante. Mas é importante você ficar com seu estado civil aqui em Portugal também, para poder não ter nenhum problema futuro em relação a seus filhos, em relação a toda essa situação. Então eu vim aqui para dar essa dica para vocês. Realmente eu espero que você tenha gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.